Vamos então à lista de verbos que às vezes vai aparecer como verbo e às vezes vai aparecer como auxiliar. E eu vou te mostrar ali como é que a gente faz para identificar. Já chego lá. Deixa eu primeiro falar quais são estes verbos. Então, as variações do verbo to be, o verbo do, que é o fazer, né? E o verbo ter. Bora lá. Am, is, are, was ou were. Então, os verbos no to be no presente e as variações do verbo to be no passado. O do, does ou did. Do e does a gente usa para o presente e did a gente usa para o passado. Have, has ou had. Have e has são de presente e had para passado. Beleza? Então, grava essas grafias aqui e esses sons. Às vezes vai aparecer nas formas contraídas, não vou entrar muito no detalhe das formas contraídas, depois posso gravar um vídeo sobre isso, né? E da mesma forma esses aqui, né? Quando eles estão como auxiliares, às vezes vai aparecer também a forma contraída. Bora lá! Quando é que eles são verbo, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos de quando eles são verbos. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui a câmera. Vamos lá então, quando exemplos de quando esses verbos aqui estão como verbo. Então, por exemplo, se eu digo assim, estou feliz. O estou, ser estar, é uma variação do estou. I am happy. Da mesma forma, se ele está feliz, né? He is happy. Eu não botei aqui por escrito, mas aí dá para a gente extrapolar, né? Ou então, nós estamos felizes, we are happy. Então, vai variar aqui, né? Dei aqui um exemplo no presente. Exemplo no passado, ele estava feliz, he was happy. Então, a dica aqui é sujeito, verbo e complemento, fácil de identificar, ele está como verbo, né? Ele está na posição de verbo, ele está como verbo. Eu faço minhas unhas, então, agora o verbo fazer, né? I do my own nails. Na verdade, eu não faço. Imagina se eu conseguir fazer unha desse jeito bonitinho. Eu não tenho habilidade para isso. Depois poderia até colocar como o exemplo lá dos modais, né? Das habilidades. Poderia botar esse exemplo também. Mas vamos lá. I do my own nails. Eu faço minhas próprias unhas, né? Eu não escrevi aqui minhas próprias unhas aqui no português, porque ia ficar muito longo, não ia caber aqui no post-it. Mas I do my nails poderia ser, ou eu faço minhas próprias unhas, né? O on próprias. Então aqui o do, né? Tá claro que ele tá como o verbo fazer. Eu tenho um apartamento à venda em Porto Alegre, e tenho mesmo. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, em maio, né? Dia 13 de maio, tenho mesmo um apartamento à venda em Porto Alegre. Que seja vendido logo. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Qual é o ponto aqui? O ter no inglês é usado no sentido de posse, é algo que eu possuo, então é algo que eu tenho. Aí eu vou usar o have como verbo. I have an apartment on sale in Poa, ok? I have an apartment on sale in Poa. Nota que aqui nesta brincadeira você também já está pegando vocabulário, certo? Vocabulário além do que somente as estruturas gramaticais. E essa que é a ideia, é te apresentar com exemplos. Você vai pegando o vocabulário pelos exemplos. Já vou para o próximo aí, exemplos, quando eles estão como auxiliar e como identificar. Vamos então ver alguns exemplos onde estes verbos ali estão como auxiliares, tá? E já vou antecipar, como é que eu sei se ele está como verbo ou se ele está como auxiliar? Simples. Tem outro verbo na sequência, já dá uma pista de que ele está como auxiliar, ele está auxiliando ou a determinar um tempo verbal, ou a fazer uma negativa, ou a fazer uma interrogação, tá? Então, vamos olhar ali alguns exemplos. Estou me sentindo feliz. Estou me sentindo feliz. Qual é o ponto principal? É o sentindo, certo? O estou me sentindo feliz já é diferente do estou feliz, né? Estou feliz é o que estou. Aqui a ênfase está no sentindo.
Só que eu sinto felicidade, né? É diferente de estou me sentindo. Então, o estou aqui está entrando para dar uma modificada neste verbo, para ele determinar esse gerúndio, como a gente diz, né? Então, da mesma forma como eu estou, I am. Mas aqui o am, ele está como auxiliar. Isso vai ser fundamental depois, quando a gente entrar na formação propriamente dita de perguntas, de negativas. Só grava agora, então, que aqui ele está como auxiliar. I am feeling happy. Então, o resto ficou muito parecido, certo? Agora aqui, o segundo exemplo. Ele estava se sentindo feliz. Então, eu peguei um exemplo parecido, só que ao invés de eu botei ele. Ele estava se sentindo feliz. Da mesma forma, sentindo é que é o verbo principal, e o estava está só modificando ele, para dar esta noção de gerúndio. Então, já grava aí, o gerúndio vai ter o to be e vai ter o verbo com ing. Então, vamos ver como é que fica aqui. He was feeling happy. He was feeling happy. Então, o was aqui, ele está como auxiliar. Por quê? Porque tem um verbo depois com ing. Vamos lá, mais um exemplo. Eu não faço minhas unhas. Então, agora eu fui verdadeira. Agora eu fui verdadeira, porque de fato não fui eu que fiz as unhas. Fiz ontem por falar nisso. Então, vamos lá. I don't do my nails. Certo? Então, para fazer a negativa, eu precisei do auxílio do don't. Certo? Porque sou eu. I don't do my nails. Aí você vai dizer assim, puxa, mas tem duas vezes o verbo do? Perfeito, tem mesmo. Por quê? Esse aqui é o verbo fazer e aqui ele entrou para para auxiliar a fazer a negativa. I don't do my own nails. Eu não faço minhas próprias unhas. O próximo aqui, eu tenho este apartamento há 8 anos. Então, ali eu dizia que eu tenho um apartamento que está à venda, né? Eu tenho este apartamento há 8 anos. Então, aqui já fica uma dica. Quando a gente diz assim, eu tenho, se a gente pensa, é presente, né? Eu tenho é o presente. Então, eu vou dizer assim, I have, tá? Só que aqui eu tenho esse apartamento há 8 anos. Eu estou misturando o presente com o passado, porque eu estou dizendo há quanto tempo eu preciso olhar para o passado para contar quanto tempo eu tenho esse apartamento. Então, quando eu junto presente com passado, já fica aí a dica que vai entrar o have como auxiliar, tá? I have had this apartment for 8 years. Então, aqui eu propositadamente coloquei o verbo ter, né? Por quê? Porque você vai dizer have had, fica esquisito, né? Mas, de fato, esse have aqui está como auxiliar para dizer que é esse tempo que eles chamam de present perfect. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre ele, mas não é o escopo desse vídeo, mas já fica aí como informação. E aqui é o verbo ter mesmo, certo? Então, eu junto presente com passado, certo? Eu tenho este apartamento há 8 anos. É quase como se fosse assim, eu tenho tido este apartamento há 8 anos. Por quê? Porque eu tenho e continuo tendo, já tenho há algum tempo, né? Então, eu tenho tido esse ter o apartamento vem se repetindo já há 8 anos. Mas vamos adiante para não ficar muito longo também esse vídeo. Você está sendo infantil. Você está sendo infantil. Então, da mesma forma como ali eu tinha colocado o próprio verbo, aqui também o to be também pode aparecer como verbo principal. Qual é o verbo principal? Você está sendo, ou o gerúndio aqui. Mesmo no português, né? Está sendo. Eu preciso do está para poder dar o gerúndio. Da mesma forma no inglês. You are being childish. You are being childish. Você está sendo infantil. You are being childish. Então, esse are aqui está como auxiliar para dar o gerúndio, e aqui o verbo to be para fazer o gerúndio ganhou também o ing, being. You are being childish. Beleza? Vamos para o próximo. Eu tenho andado ocupada. Eu tenho andado ocupada. Então, esse daqui já tem a noção do tenho estado, ele já dá uma noção de continuidade. Eu estou juntando passado com presente, eu ainda estou, é um passado que ainda não acabou, né? Mas eu quero dar essa ênfase que já vem se repetindo há algum tempo. Então, eu vou botar o have para dar esse tempo. I have been busy.
Então, o andado, na verdade, é como eu tenho estado ocupada. No português a gente não fala eu tenho estado ocupada, a gente fala mais andado. Então aqui já fica também mais uma dica. O andado aqui não está com sentido de andar, de caminhar propriamente dito, certo? Ele está num sentido de estar. Então eu vou botar o estar, que é been. I have been busy. Beleza? Então aqui já ficou mais uma dica também. O andar, né? Nem sempre é andar, né? Às vezes é no sentido de estar. E aí o estar é o to be. Então, I have been busy. O próximo exemplo aqui. Eu não tenho tido sorte. Eu não tenho tido sorte. Aqui, então, não tenho tido, ou seja, não venho tendo, né? De novo, estou juntando passado com presente. I haven't had luck. I haven't had luck. Certo? Poderia ter posto um exemplo aqui com ele. Poderia ter posto um exemplo com ele. He hasn't had luck. He hasn't had luck. Então, se fosse ele, seria hasn't. Depois a gente vai ver em detalhes como formar. Neste exato momento, eu só quero que você perceba quando é que o verbo está como auxiliar. Está claro aqui que ele está como auxiliar porque vem um verbo depois? Mesmo que seja variação, aqui ele está como verbo, aqui ele está como auxiliar. Próximo exemplo, eu não estava fazendo nada. Aqui eu peguei esse exemplo de propósito. Por quê? Porque a gente não pode ter uma dupla negativa no inglês. Depois a gente vai ver isso em detalhe, mas já estou trazendo aqui. Como é que eu faço então? Em vez de dizer nada, eu vou dizer anything, tá? Eu não estava fazendo nada. Qual é o verbo principal? Fazendo. Não estava, passado. Passado do estar, né? I wasn't doing anything. I wasn't doing anything. Então, não se preocupa agora, neste momento, como formar cada um desses tempos verbais. Depois a gente vai entrar nesse detalhe. Só fica com esta informação aqui. Tem outro verbo na sequência, então ele está como auxiliar. Aqui é verbo auxiliar, aqui é o verbo principal. Beleza? É isso por enquanto. Vamos para o próximo agora, que a gente vai ver um verbo que é só auxiliar, ele não vai aparecer como verbo.